Tem mais sobre o tema. Ontem, na Câmara, o deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, foi expulso de uma reunião da Comissão de Direitos Humanos. Brunini contestou a realização de um evento pró-Hamas. A confusão começou depois de o deputado exigir a retirada de cartazes que pediam a não ocupação de Gaza. Outros manifestantes seguravam cartazes acusando Israel de promover o genocídio de palestinos na região. Veja só. Estado assassino e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino e viva a luta do povo palestino. Não é só isso. Em vídeos que circulam pela internet, o deputado discute com parlamentares da esquerda ao criticar a realização da audiência em prol do grupo terrorista Hamas. Brunini foi chamado de fascista, invasor, golpista e intruso. Pois é, Piotr, a gente vê aí uma pessoa contra defender o Hamas precisando de proteção no Brasil, proteção física. Isso foi na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Vou repetir o nome. Foi na Comissão de Direitos Humanos. Os primeiros direitos humanos que foram absolutamente violados, aliás, foram um crime contra a humanidade, foram exatamente daqueles israelenses que foram alvejados por tiros de homens armados terroristas do Hamas lá no dia 7 de outubro. Não vamos deixar de lembrar este fato. Isso é um fato. Fato é fato. Agora, o ministro Dino disse que a Polícia Federal não tem lado. Claro, ministro, como uma instância de investigação, não pode ter lado, não deve ter lado em nenhuma das investigações também aqui no Brasil. Mas, neste caso, o lado é contra o terrorismo. Sim, o Brasil tem lado, sim. O Brasil e os brasileiros. Bom, o governo Lula é uma instância que decide o governo Lula. Mas o Brasil já se mostrou claramente, por pesquisa inclusive, cuja maioria é contra o terrorismo. Aliás, a Polícia Federal também é contra o terrorismo. Não há por que imaginar que um país como o Brasil seria a favor do terrorismo, uma população como a brasileira seria a favor do terrorismo. O terrorismo é uma ameaça internacional. O Mossad e a CIA são, muito provavelmente, não, de fato, são exatamente os serviços secretos que mais têm informação sobre o terrorismo. Como que você vai deixar de lado uma cooperação, um auxílio, uma informação que venha, seja do Mossad ou da CIA, para você atuar contra o terrorismo? Sendo que nós temos a tríplice fronteira aqui, em que esses problemas são relatados desde o final dos anos 80, para você ter uma ideia. Então, sim, o Brasil tem lado, sim, neste caso tem, é contra o terrorismo, contra o terror, contra grupos terroristas, independentemente se a ONU os reconhece ou não. Aliás, o governo Lula é muito pródigo em reclamar da ONU disso, daquilo, do Conselho, não sei do quê, e depois diz lá, só sigo a recomendação da ONU para decidir o que é um Estado terrorista. O Brasil não tem autonomia para perceber as coisas, são imagens claras, fatos. Ou seja, é uma escolha do governo, mas não do Brasil e dos brasileiros. Até porque tem muita gente no exterior que assiste o Oeste Sem Filtro, inclusive estrangeiros, e é bom dizer que o Brasil e os brasileiros são contra o terrorismo. O governo Lula, bom, o governo Lula é o governo Lula.